Estou aqui com o professor Roberto Bondaric, professor de História, pesquisador, e vai falar pra gente sobre a visita de um príncipe em Cornélio Procópio. Foi isso mesmo, professor? Exatamente. A visita do príncipe de Gales, em 1931. Detalhe, quem é esse príncipe de Gales? Esse príncipe de Gales, ele se tornou o rei Eduardo VIII, é tio da rainha Elizabeth II. Quando ele renuncia, ele se torna o duque de Windsor, né, e vai morar e acaba morando na França. Ele é mostrado em duas séries, em um filme, que é o Discurso do Rei, eu já escrevi a respeito dele, e outro é a série que tem no Netflix, The Crown, né? Logo ali na primeira temporada, na primeira e na segunda temporada falam bastante dele. Mas enfim, a visita do príncipe de Gales em Cornélio Procópio, da qual nós temos poucas imagens, apesar de ter muita coisa escrita, nós temos poucas imagens. Ela se dá no contexto da participação do capital britânico, dos investimentos britânicos aqui no Paraná, né? Os britânicos, eles haviam adquirido o direito de construir uma ferrovia ligando Ourinhos até Assunção, no Paraguai, que é essa ferrovia que passa aqui atrás de nós ali, né? Aqui em Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana. Ela segue até Cianorte, e de Cianorte ela iria seguir em direção a Guaíra, depois atravessando acima das Sete Quedas, né? Ela iria seguir em direção ao Paraguai. Por que os britânicos fizeram isso daí? Primeiro, eles tinham uma disponibilidade de capital grande no começo da década de 1920. E em 1924, o governo brasileiro ele pediu um empréstimo para bancos britânicos, né? E daí foi enviada uma missão para analisar se o governo brasileiro tinha condições de arcar com esse empréstimo. Essa missão chamava-se Montangu. E nessa missão Montangu, que veio analisar as finanças analisou o governo do Rio de Janeiro, o negócio do café em São Paulo e outras possibilidades, veio um investidor chamado Lord Lovat. Lord Lovat. Esse é o nome que nós podemos dizer que é o responsável por impulsionar a ocupação, né, o desenvolvimento, a modernização aqui do norte do Paraná. Essa missão, aliás, o Lord Lovat, ele acabou, o trabalho dele hoje nós chamamos de prospecção. Ele saiu pelo estado de São Paulo, por Minas Gerais, aqui pelo norte do Paraná, procurando possibilidades de negócio, onde eles pudessem aplicar o dinheiro deles. A intenção era inicialmente plantar algodão, adquirir terras para plantar algodão. Mas em 1924 eles adquirem terras no interior de São Paulo e eles descobrem que o que dava no Brasil, o que dava dinheiro no Brasil bastante era o café, o transporte de café e a venda de terras. Abertura, melhoria de condições, loteamento e a venda de terras. Desta forma, ele acabou visitando Cambará. Cambará já existia. A ferrovia ia de Ourinhos até Cambará, até exatamente a cidade de Cambará. Na fazenda Água do Bugre, que pertencia à Companhia Agrícola Barbosa, ali que se deu, podemos dizer, o nascimento aí da região de Londrina, de Maringá, e por que não dizer que se deu aquele impulso para Cornélio Procópio seguir. Ali eles decidiram adquiriram, se não me engano, por um dígito apenas, acho que R$1.000, a ferrovia, assumiram todo o passivo, toda a dívida, e assumiram um projeto para construir essa ferrovia até Assunção. Obviamente, no meio dessa ferrovia estava a região de Londrina, em que a companhia criada pelo mesmo Lord Lovat, com capital britânico, com ações na bolsa de valores lá de Londres, eles criaram a Companhia de Terras Norte do Paraná, que vai impulsionar Londrina e todas aquelas cidades adiante de Londrina, pelo menos até o Rio Ivaí, né? E aí nós temos vários acionistas que participam dessa empreitada. Primeiro com ações da ferrovia, ações da Companhia de Terras, e entre eles nós temos o Príncipe de Gales. Aliás, o Príncipe de Gales, naquele ano, se não me engano, desde o final do ano anterior, ele estava viajando pelas Américas. Ele trouxe um irmão dele, né, que não é o pai da Rainha Elizabeth II, era o Duque de Kent, né, o Duque de Kent, o irmão dele. E apesar de que
né, eu como historiador, a gente usa muito documento escrito. Os documentos escritos da época falavam Duque de York, não era o Duque de York, é o pai da Rainha Elizabeth II, mas era o Duque de Kent. Eu apanhei por causa disso daí também, tá? Acabei assumindo por ter passado informação errada. Mas enfim, como acionista dessa companhia, ele vem para cá, né? Essa ferrovia ela era importante porque ela era considerada uma ligação intercontinental. Na época, não faziam muitas décadas que o Canal do Panamá havia sido construído, né? O Canal do Panamá ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E havia a possibilidade dessa ferrovia, chegando a Assunção, ela poder ser prolongada até o Oceano Pacífico. E isso era interesse para os ingleses. Essa ferrovia, que passa em Cornélio Procópio, se ela tivesse chegado a Assunção, a previsão era de que iria diminuir mais ou menos 12 dias o tempo de viagem entre Assunção e a cidade de Londres, né? E por uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, a família real britânica, apesar deles eles são soberanos da Inglaterra, eles viajam em aviões da Força Aérea Britânica, da Real Força Aérea, tem a segurança feita pelas Forças Armadas, pela polícia deles e tudo mais, mas eles também possuem dinheiro pessoal, eles possuem riqueza, possuem recursos, possuem fortunas. A rainha da Inglaterra, em determinado momento, foi considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, né? E assim era naquela época. Então eles aplicaram o dinheiro deles na Companhia de Terras do Norte Paraná, aplicaram nessa ferrovia, também aplicaram, ele visitou, quando ele esteve aqui no Brasil, ele visitou em Minas Gerais a mina de ouro do Morro Velho. Era considerada a mina de ouro mais profunda do mundo, né? A mina de ouro mais profunda do mundo. Hoje essa mina, a maior parte dela foi desativada, está alagada e tudo mais, mas ela era de capital britânico, tá? Então eles tinham negócios aqui no Brasil. Pode-se dizer que eles estavam descobrindo o Brasil para bons negócios, né, para investimento na época. Investimento a gente sabe que imagina-se retorno. E o Brasil tinha possibilidade de retorno, por quê? Porque nós não tínhamos praticamente nada aqui, né? As companhias de energia elétrica que nós tínhamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e outras cidades, ou eram companhias americanas, canadenses ou britânicas, né? Então praticamente tudo aqui no Brasil vinha de fora, o dinheiro, os engenheiros e tudo mais. E é assim que o príncipe chega em Cornélio Procópio, visitar um investimento, um empreendimento. Ele desembarca possivelmente aqui nesse ponto, né, que nós temos aqui a rua em frente à catedral, né? A estação ferroviária nossa hoje, né, todo mundo conhece o lugar que ela está, mas originalmente ela era lá à frente, né? Foi construído aqui uma escada de madeira para que ele pudesse subir, né? Colocado um arco com bem-vindo escrito em inglês, né, welcome. Esse arco ele tinha uma novidade para a época, ele era iluminado com lâmpadas elétricas para ser visto bem à noite, né? E o príncipe de Gales, dessa forma, ele chegou aqui acompanhado do irmão e ele foi conhecer uma coisa. Nós falamos cidade, a única coisa que tinha aqui era a casa dos ingleses ali em cima. Nós temos fotos de 1931, 30 e 31 aqui, que aqui a Avenida Marechal, ela é praticamente uma parede de árvores gigantescas, altas, né? Como praticamente toda a área da cidade. E aqui, desse ponto, Cornélio Procópio, a intenção dele era visitar Londrina, que Londrina já havia, desde 1929, nós já temos um povoado lá, que era o povoado Três Bocas. Ele queria ir em Londrina. Só que devido às chuvas, do rio Tibagi para lá ainda não havia ferrovia, ainda não havia estradas adequadas, né? As estradas eram no meio do barro praticamente, então não dava para ir em Londrina. Aí ele foi em Jataizinho. O interessante é que em Jataizinho ele participou de um batizado se não me engano, era um agrimensor de sobrenome De Cash. Ele participou lá do batizado do filho dele. Ficou várias horas lá e surgiu a lenda lá em Jataizinho de que o príncipe visitou Jataizinho. Com o tempo as pessoas acho que se esqueceram qual príncipe que era e começaram a falar que era o Dom Pedro I ou o Dom Pedro II, que na verdade nunca estiveram nessa região, né? E o interessante é que ele vai a Jataizinho, a ferrovia, se não me engano, ela ia até apenas um pouco mais à frente de onde hoje é Uraí. E tem um relato dizendo de que o príncipe veio em determinado ponto, ele resolveu descer do veículo
e veio correndo pela margem da ferrovia até chegar aqui na estação. Aí ele chegou na estação, inclusive há uma foto dele chegando, né, esbaforido, correndo, cansado e tomando fôlego. E ele encontra o chefe da estação e começa a conversar com o chefe da estação. Ele puxa a conversa, né? Sem se identificar que era o príncipe. Não, eles sabiam que era o príncipe, ele puxa a conversa. E o interessante é que ele fala um português com sotaque de Portugal, né? É um português com sotaque de Portugal. E é óbvio que ele era um homem culto, dominar a língua portuguesa não era difícil para ele. E daí ele pergunta o que havia de importante aqui, que tipo de madeira que havia, se a terra era fértil e tudo mais. E essa conversa, né, ele pôde conversar por um bom tempo porque a comitiva tinha ficado para trás na estrada. Enfim, em linhas gerais, foi isso. Foi uma visita rápida. Ele veio porque ele era investidor e também os ingleses, a missão dele, além de ser uma missão também particular, econômica particular, de investimentos particulares, procurava mostrar a existência do capital britânico aqui e também eles procuravam divulgar a cultura britânica. Tanto ele quanto o irmão dele, o Duque de Kent, eles estiveram no Rio de Janeiro divulgando, visitando escolas onde se ensinava inglês, para divulgar o idioma britânico, para divulgar o inglês, né? Para que fosse estudado em escolas, para que, enfim, né? Para que houvesse uma difusão cultural britânica maior no Brasil na época. Bem, eu acredito que seja mais ou menos isso. Aonde ele ficou hospedado aqui em Cornélio Procópio? Aqui em Cornélio Procópio, ele ficou na Casa dos Ingleses. A Casa dos Ingleses ficava exatamente nessa área onde nós temos a rodoviária velha. Você tem aqui a Rua da Catedral, né? E a rodoviária velha ali em cima. Aqui havia um conjunto de casas. Posteriormente, quando a ponte do Rio Tibagi foi concluída, a ponte ferroviária, ela foi toda ela desmontada, né? Foi toda ela desmontada e ela foi levada para próximo de onde hoje é a estação ferroviária de Londrina, que é o Museu de História de Londrina. Foi transferido para lá. Mas enfim, ele ficou hospedado aqui, né? Passou uma noite. Aliás, não se sabe exatamente se ele dormiu na casa, porque ele tinha à disposição dele, era o vagão presidencial do presidente do estado de São Paulo. Era um vagão, poderíamos chamar hoje, era um vagão que ele tinha cozinha, restaurante e suítes para se dormir, com banheiro, inclusive com banho, né? Banheiro, inclusive com banho, para poder, podia ser, então é possível que ele tenha ficado talvez no próprio pátio da estação, mas com certeza ele fez refeições, ele teve conversa e tudo mais nessa antiga Casa dos Ingleses, né? Tá certo. Alguém aqui de Cornélio Procópio teria acompanhado esta visita? Olha, qual seria a comitiva dele aqui da cidade? Olha, aqui na cidade, praticamente nós não tínhamos cidade ainda, né? Cornélio Procópio apesar de ter notícias de que em 1924 já havia uma construção, já havia alguma construção na área aqui, né? Oficialmente, em 1924, nós temos o projeto urbano da cidade. Só que de 1924 até que se chegasse aqui, nós demoramos pelo menos até 1929, quando é aberta a estrada de Cambará até Jataizinho. Essa estrada ela vem de Santa Amélia, passa pelo bairro Nova Igarapava, chega aqui no Alto Cornélio Procópio e desce em direção a Congonhas. Grande parte dela é antiga estrada de terra para Congonhas, né? Então nós não tínhamos assim tanta gente vivendo aqui, com exceção com exceção de trabalhadores da ferrovia, engenheiros. Há que se frisar que os engenheiros, os donos da construtora e que haviam projetado a ferrovia, um era escocês e o outro era irlandês, né? Então não havia tanta gente aqui. O boom da cidade mesmo começam a chegar os primeiros nomes que nós nos lembramos deles até hoje, que são nomes de rua, é a partir de 1931, a partir do final de 31, 32, quando toma fôlego, principalmente 32, quando toma fôlego o loteamento da cidade, né? Aí surgiram realmente Cornélio Procópio e tudo mais. Surge Cornélio Procópio. E a
essa visita dos ingleses aqui, como investidores da linha férrea em Cornélio Procópio, ele deixou alguma herança para os procopenses, além da ferrovia, mas alguma cultura na época se incentivou? Olha, como nós não tínhamos uma população, considerável, não havia uma ocupação que ficaram apenas foram as histórias, né? E há que se destacar também que, posteriormente, esse príncipe, quando ele se torna rei, ele renuncia, logo em seguida, né? Ele acaba renunciando, então ele vira, assim como podemos dizer, um pária da história britânica. E, enfim, nós não temos muita, mesmo em Londrina, que nós temos a Companhia de Terras Norte Paraná, com sede em Londrina, responsável pela ocupação de Londrina, né? Lá nós não temos assim uma herança cultural dos britânicos. O britânico ele não se preocupava em impor a cultura dele, ele queria exploração econômica, né? Ele queria exploração econômica, queria o retorno do investimento, o retorno do que eles estavam fazendo, né? E não havia muita gente aqui para assimilar tudo isso aí. Tanto que, né, nós não temos notícia nenhuma, apesar de termos britânicos aqui, de uma escola aberta em 1931, né, quando a estação ferroviária aqui é inaugurada em 1º de dezembro de 1930. Nós não temos notícia de abertura de escola pelos ingleses para ensinar inglês para os filhos dos trabalhadores da ferrovia ou para quem vivia aqui. Então isso nós não temos. É mais um marco mesmo para mostrar como que era a importância, o potencial econômico dessa região. O projeto imobiliário de venda de terras dos britânicos ali, da Companhia de Terras Norte Paraná, pode ser considerado o maior projeto imobiliário do mundo, dada a área que ele atendeu, né? Dada a área, a região que foi colonizada, loteada e colonizada. Pra vocês terem ideia, nós estamos acostumados aqui em Cornélio a ver esses loteamentos que abrem em determinados pontos, né? Um ponto, de repente, você, o que era ali? Era pasto, ou era mato, ou era um terreno baldio? De repente alguém pega, abre a rua, coloca poste, asfalto, energia elétrica, divide os lotes e vende, e de repente se torna um bairro, né? Se torna um bairro, podemos dizer, até um bairro caro para se viver, né? Ou um condomínio caro para se viver. É assim que foi feito aqui a nossa região. Primeiro se abriu as estradas, a ferrovia, as estradas de terra, foi dividido o terreno, né? Foi dividido o terreno, tanto que a primeira profissão importante que a gente tem aqui na cidade é de agrimensor, porque o agrimensor ele tinha que ser competente para poder dividir a terra, ele tinha que ser de confiança para saber que ele estava medindo da maneira correta. Tanto que o primeiro prefeito nomeado, depois prefeito eleito de Cornélio Procópio, foi o Francisco Lacerda Júnior, que a profissão dele era agrimensor, né? Ele era agrimensor, media terras, tá certo? Mas enfim, em termos de cultura britânica, nós não tivemos muita coisa a não ser a organização da ferrovia. E diga-se o seguinte, se há uma herança britânica no que diz respeito à ferrovia, é a organização. O que nós entendemos por organização de empresas, administração de empresas, gerenciamento, né? Nós aprendemos com as ferrovias britânicas e que nós tivemos um exemplo aqui em Cornélio Procópio.